Gente, boa noite. Eu me chamo Bruna, sou acadêmica do curso de Pedagogia e venho trazer para vocês o meu trabalho com o tema Alfabetização e Letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, a proposta de se trabalhar a alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, ela se torna relevante por debater e analisar alguns métodos e abordagens que são utilizados pelos docentes nessa prática de ensino. A alfabetização é um processo de aprendizagem no qual o indivíduo desenvolve a competência de ler e também escrever, enquanto que o letramento se ocupa da função social dessa escrita. O conceito de alfabetização é um processo específico de apropriação do código escrito, um processo de decodificação e de codificação. É um processo ativo no qual a criança, desde os seus primeiros contatos com a escrita, constrói e reconstrói hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita. O aprendizado do sistema de escrita é compreendido como um sistema de representação. Os conhecimentos específicos da alfabetização são direção da escrita, identificação e nome das letras, formas gráficas das letras, relação entre grafonemas e fonemas, espaçamento entre as palavras. Segundo Soares, de 1998, um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado é um indivíduo em que vive no estado de letramento, não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita e responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Bom, nós podemos optar por uma alfabetização de qualidade, considerando a realidade do aluno, a sua história de vida, as suas vivências e o processo de qual ele faz parte. A alfabetização pode ser definida como uma apropriação do sistema de escrita, que pressupõe a compreensão do princípio alfabético, indispensável ao domínio da leitura e da escrita. Já o letramento, por sua vez, é definido como um uso sociocultural da leitura e da escrita em práticas sociais em diferentes contextos. O conceito de letramento é um processo de aprendizado do uso da tecnologia da língua escrita. Isso é, uma criança pode utilizar o recurso da língua escrita em momentos de fala, mesmo antes de ser alfabetizada. Em convivências do indivíduo, de crianças com adultos, crianças, com materiais escritos disponíveis, como os livros, revistas, cartazes, rótulos de embalagens e entre outros, e com as práticas de leitura e de escrita na sociedade em que se inserem. Para Soares, 2000, se alfabetizar significa orientar a própria criança para o domínio da tecnologia escrita, letrar significa levá-la ao exercício da prática social de leitura e escrita. Uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever. Já uma criança letrada é uma criança que tem o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer da leitura e da escrita de diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou portadores em diferentes contextos e circunstâncias. A alfabetização ela é definida como um processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler, também de escrever de maneira adequada. E ao utilizar essas habilidades como um código de comunicação com o seu meio, é um processo onde os educadores procuram dar mais atenção durante o período de educação inicial escolar, através do desenvolvimento das atividades de alfabetização, que envolvem aprendizado do alfabeto, dos números, da coordenação motora, da formação de palavras, sílabas e frases pequenas. Assim também, a alfabetização consiste em que o indivíduo aprende algumas habilidades, como codificar, decodificar de forma individual. Ele amplia novos horizontes na capacidade de ler, interpretar e produzir conhecimento. O processo de alfabetização envolve a linguagem de maneira espontânea em um determinado contexto. Então, alfabetizar letrando nada mais é que orientar uma criança para ler e escrever, levando-a a conviver com práticas reais de leitura e de escrita. A alfabetização ela já ocorre desde os primeiros anos, desde quando a criança ingressa na escola. Ela é sistematizada e requer uma técnica, desde como uma criança possa segurar em um lápis, como também de compreender que a nossa escrita é de cima para baixo, da esquerda para a direita, entre outras coisas.
Então, para finalizar, letramento e alfabetização têm significados distintos, porém devem ocorrer simultaneamente. Para Soares, 1998, aprender a ler e a escrever e fazer uso da leitura e da escrita transforma o indivíduo e o leva a um outro estado e condição sob vários aspectos: social, cultural, cognitivo e linguístico. Segundo os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, o objetivo do trabalho com leitura é promover a formação de leitores competentes. Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê, que possa aprender a ler o que não está escrito, identificando elementos implícitos, que estabeleça relação entre o texto que lê e outros já lidos, que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto, que consiga justificar e avaliar sua leitura a partir da localização de elementos. Vou falar um pouco sobre as vivências do estágio. A escola escolhida para a realização dessa prática do estágio curricular obrigatório 2 foi a Maria do Socorro Queiroz Farias, que era localizada na Correnteza, sem número, em Manacapuru, né? Onde abordamos sobre alfabetização e letramento, tendo como tema a alfabetização e letramento, anos iniciais do ensino fundamental. O programa que foi escolhido para desenvolver a área de concentração foi a metodologia e estratégia de ensino e de aprendizagem, definido como um projeto de extensão para práticas pedagógicas na educação básica em tempos de ensino à distância. As crianças não aprendem da mesma forma. Existem aquelas que desenvolvem diferentes habilidades de se expressar, outras diferentes habilidades na escrita e na leitura também, entre outras, que possuem várias outras habilidades, né? Existem diversas razões para os diferentes níveis de aprendizagem. Em algumas crianças, há necessidade de que haja um estímulo de intervenções. Já em outras, a aprendizagem se torna mais fácil, pois consegue desenvolver satisfatoriamente o aprendizado. Para que o desenvolvimento do estágio fosse enriquecedor, foi produzido um produto virtual, determinado por uma trilha pedagógica, composto por 5 atividades, onde os pais deveriam acompanhar a criança, né, ter essa participação, iriam aplicar essas atividades e, a partir daí, fazer um vídeo, né, para nos mostrar como era o aprendizado da criança, né? Se ela estava podendo sozinha desenvolver essas atividades, de quais eram as maneiras de explorar essas habilidades das crianças, né? Para o cumprimento das atividades lúdicas propostas, o tempo era de aproximadamente 4 horas de cada uma. As atividades foram passadas em forma de apostilas para que os pais desenvolvessem junto com a criança, né? A primeira atividade foi o reconhecimento do alfabeto. A segunda atividade foi trabalhando o reconhecimento da silábica, né? Das formas silábicas. O terceiro foi o meu bairro, com a finalidade de elencar os principais comércios da comunidade. A quarta atividade é um texto, a Joaninha que perdeu as pintinhas. A quinta atividade foi sobre medidas e tempo. Foi construído um relógio de cartolina, reconhecer a mediação e a organização do tempo nas atividades. A realização da prática do estágio 2 foi bastante desafiadora e enriquecedora. Um grande desafio, pois foi necessário utilizar a área de concentração da educação à distância, devido à pandemia do Covid-19.
né? Não podendo realizar o estágio presencialmente nas escolas, mas essa experiência valeu muito a pena para a formação acadêmica, né? Pois foi bastante satisfatória, pôr em prática os conceitos teóricos que vêm sendo estudados. E as impressões do estágio, que são as considerações finais, através da concentração, através da concretização desse estágio, foi possível demonstrar que o processo de alfabetização acontece gradativamente nos anos iniciais, dentro desse contexto escolar. E este vai se concretizando através das situações reais e as tentativas que os discentes faz para efetivar esses processos, melhorando a sua forma de ler e escrever em um ambiente colaborativo e acolhedor. A leitura é uma importante ferramenta de cidadania, formadora de pensamentos críticos e reflexivos, e se configura ainda como uma das principais formas de aquisição e desenvolvimento do conhecimento. Com base na reflexão mencionada neste trabalho, é necessário compreender a prática pedagógica como elemento de produção de conhecimento. Dessa forma, ocorre a necessidade de precisão do alfabetizar letrando. Assim, constitui-se um trabalho feito pelo educador e também pelas pessoas que participam do aprendizado da criança, requerendo mudanças significativas acerca de práticas pedagógicas através do ensino, da leitura e da escrita para o seu aprimoramento nas séries iniciais. Concluindo-se que a prática do estágio é um ato que necessita ser realizado durante o curso de pedagogia, pois assim pode colocar em prática tudo o que aprendeu durante o curso, principalmente para o acadêmico que está cursando as disciplinas relacionadas ao ambiente pedagógico. Criança, né? A primeira atividade foi o reconhecimento do alfabeto. A segunda atividade foi trabalhando o reconhecimento da silábica, né? Das formas silábicas. O terceiro foi o meu bairro, com a finalidade de elencar os principais comércios da comunidade. A quarta atividade é um texto, a Joaninha que perdeu as pintinhas. A quinta atividade foi sobre medidas e tempo. Foi construído um relógio de cartolina, reconhecer a mediação e a organização do tempo nas atividades. A realização da prática do estágio 2 foi bastante desafiadora e enriquecedora. Um grande desafio, pois foi necessário utilizar a área de concentração da educação à distância, devido à pandemia do Covid-19. Né? Não podendo realizar o estágio presencialmente nas escolas, mas essa experiência valeu muito a pena para a formação acadêmica, né? Pois foi bastante satisfatória, pôr em prática os conceitos teóricos que vêm sendo estudados. E as impressões do estágio, que são as considerações finais, através da concentração, através da concretização desse estágio, foi possível demonstrar que o processo de alfabetização acontece gradativamente nos anos iniciais, dentro desse contexto escolar. E este vai se concretizando através das situações reais e as tentativas que os discentes faz para efetivar esses processos, melhorando a sua forma de ler e escrever em um ambiente colaborativo e acolhedor. A leitura é uma importante ferramenta de cidadania, formadora de pensamentos críticos e reflexivos, e se configura ainda como uma das principais formas de aquisição e desenvolvimento do conhecimento. Com base na reflexão mencionada neste trabalho, é necessário compreender a prática pedagógica como elemento de produção de conhecimento.
Dessa forma, ocorre a necessidade de precisão do alfabetizar letrando. Assim, constitui-se um trabalho feito pelo educador e também pelas pessoas que participam do aprendizado da criança. Do alfabetizar letrando. Assim, constitui-se um trabalho feito pelo educador e também pelas pessoas que participam do aprendizado da criança, requerendo mudanças significativas acerca de práticas pedagógicas através do ensino, da leitura e da escrita para o seu aprimoramento nas séries iniciais. Concluindo-se que a prática do estágio é um ato que necessita ser realizado durante o curso de pedagogia, pois assim pode colocar em prática tudo o que aprendeu durante o curso, principalmente para o acadêmico que está cursando as disciplinas relacionadas ao ambiente pedagógico.